queridos irmãos, queridos companheiros de Ideal Espírita que nos acompanham nesta noite através das redes sociais, através do YouTube, no canal do IC Itabuna, Bahia, e também nos acompanham pela web rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, web rádio Sementes de Amor de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul, e a web rádio Doutrina do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite deste evento. Sejam todos muito bem acolhidos pelas nossas preces, pelas nossas rogativas e pelo nosso mais sincero agradecimento por contarmos com a sua carinhosa audiência. Que bom que vocês escolheram estar aqui conosco hoje nessa noite. Sintam-se todos reconfortados, acariciados e abraçados pelo Instituto de Cultura Espírita de Itabuna. Nós vamos iniciar essa noite de hoje, noite que tem o gostinho de saudade, né? O gostinho de é o último dia, como a semana passa depressa. Então, para esse encerramento, para essa prece de encerramento deste evento, nós vamos convidar o companheiro João Batista de Jesus Neto, nosso popular Joãozinho, para quem o conhece, que é uma das almas que está ainda aqui nesse plano e que acompanha as nossas Semanas Espíritas em todas as suas edições. Então, João, nós queremos que você conduza esse momento agora através da prece. Estou muito feliz, porque estou completando 50 anos que participo das Semanas Espíritas. Quero me lembrar daquele momento em que encontrei com Edgar Moreira Primo e Cassiano Freire de Carvalho, que me convidaram para participar do movimento espírita que estava se formando. E naquele momento eu comecei a me envolver com a tarefa espírita. E logo me ingressei no grupo e participei da fundação da AMISU Bahia, da Semana Kardecista e da Livraria Hermenegildo Souza. Foram vários anos que participamos desta fase inicial do movimento espírita. Durante quase 10 anos visitamos o extremo sul, levando o livro espírita para divulgar a doutrina espírita, abrindo vários núcleos espíritas e trabalhando em prol do movimento espírita, sempre com a participação de Edgar Moreira Primo e Cassiano Freire de Carvalho. Então, queremos dizer que Edgar Moreira Primo e Cassiano Freire de Carvalho está representando, nesse momento, todos os trabalhadores daquela primeira hora que deram a sua contribuição para o engrandecimento do espiritismo em nossa região. A partir da década de 80, nós começamos a contar com a participação e a colaboração de José Luiz Bezerra e Edna Dora, que vieram realmente dar uma força muito grande em nosso movimento espírita, como também participando das Semanas Kardecistas
para enriquecer com seu trabalho e com sua capacidade de colaboração. Na década de 90, nós tivemos a colaboração de Aldo Rezende Ferreira e Helena Cardoso e muitos outros trabalhadores que participaram, mas que o tempo não nos permite falar os seus nomes. A partir do ano 2000, nós passamos a contar com a colaboração de nossas irmãs e irmãos Dilza Soares, Reinaldo Gramacho e a nossa querida Ana Lopes, que até o dia de hoje vem trabalhando nas Semanas Espíritas, fazendo com que as semanas a cada ano se torne mais enriquecida e mais produtiva. Quero, neste momento festivo, agradecer a Deus a oportunidade de estar completando 80 anos de idade e 50 anos de Semanas Espíritas e Semanas Kardecistas. Peço a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos conceda a oportunidade de continuar servindo a esse movimento, participando juntamente com tantos colaboradores das Semanas Espíritas, das Semanas Kardecistas. É realmente uma festa espiritual todas as vezes que realizamos uma Semana Espírita. E hoje estamos aqui, realizando esse trabalho singelo, homenageando a todos esses que têm sido responsáveis por esse trabalho tão grandioso de divulgar o Espiritismo para a nossa região. Assim sendo, Senhor Jesus, abençoa todos os nossos irmãos e permitir que nós possamos continuar trabalhando, visando a construção de um mundo melhor. Que tua paz seja conosco, hoje e sempre. E Joãozinho faz um mini relato da sua experiência como precursor desse movimento. Muito obrigada, João, muito obrigada a todos os outros companheiros que lhe antecederam. Vamos ouvir agora um pouquinho de música? Então vamos ouvir Andréa Bien. Olá, amigos, muito boa noite. Então, estamos aí na nossa última noite de Semana Espírita, 50ª Semana Espírita de Itabuna, e eu aproveito para agradecer a oportunidade de estar participando com vocês desse momento tão inspirador, de tanto aprendizado. Então, muito obrigada pela companhia, obrigada, Ana Lopes, pelo convite, e espero estar em breve aí com vocês, se Deus permitir. Então, para a gente encerrar, eu ofereço uma canção que é Ode à Alegria, que é a 9ª Sinfonia de Beethoven. Ode à Alegria, louvor aos céus, louvor a Deus. Alleluia.
quanta gratidão habita os nossos corações. Obrigada, Andréa, pelas suas participações, pela musicalidade que você proporciona esse afago nos nossos corações. Muito obrigada, Deus lhe pague, Deus te acompanhe, Deus ilumine a sua existência e esse talento que você tem, que você recebeu, que ele possa servir sempre de instrumento do bem. Não só você, mas externo aqui, estendo a todos os outros companheiros da música que estiveram conosco aqui nessa semana. Que talento maravilhoso é a música, não é? Muito obrigada a todos vocês. Então, nesse clima de gratidão, nesse sentimento que nos abriga nesse instante, porque nós estamos assim tão gratos que não encontramos o termo correto. O nosso vocabulário é pequeno demais para exprimir o sentimento que nos ronda nesse momento. Mas externamos através dessa palavra, desse sentimento, dessa emoção, que é a gratidão. Gratidão a todos, indistintamente. Por isso agora, falando nessa gratidão, nós vamos acompanhar o vídeo final dessa história. Chegamos ao 8º episódio. Neste último relato desta viagem de comemoração dos 50 anos das Semanas Espíritas de Itabuna, queremos fazer homenagens. Homenagear citando os nomes de todos que participaram dessas 50 Semanas Espíritas é humanamente impossível. Levaríamos horas e horas citando nomes e ainda assim a lista não estaria completa. Por isso, dedicamos estas homenagens a você, que encarnado ou desencarnado tem Jesus como guia e modelo, que sem exigir reconhecimento continua servindo a todos nós. A você que, como Jesus, sabe que as fotografias se escondem nos álbuns, mas a oportunidade de servir fica gravada no livro da vida. A você que busca marcar com seus pés a calçada da fama do mundo espiritual. A você que segue de perto as recomendações de Jesus contidas nas páginas sagradas de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Se deseja ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. Só sei que é assim. Homenagens aos homens e mulheres que marcaram com suas pérolas um momento qualquer destas 50 Semanas Espíritas de Itabuna. Metaforicamente, uma senhora de meia-idade, com 50 anos, que aqui assume uma identidade viva entre os versos do poema de Crispes e Mendes. Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Gratidão a você, pedacinho colorido que cuidou da segurança, da livraria, dos bazares, do caixa, do som, das luzes, das ornamentações. Em versos, em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade. Gratidão a você, pedacinho colorido, palestrante que deixou sua voz ecoar para sempre neste palco sagrado.
em versos, e penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão tornando parte da gente também. Gratidão a você, pedacinho colorido, que tocou, cantou, criou, representou, encantou, fez arte. Em versos, e a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Gratidão a você, pedacinho colorido, mestre que sem cerimônia deu o seu melhor. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que permitem engrandecer a minha história com os retalhos deixados em mim. Gratidão a você, pedacinho colorido que fez coisas gostosas, esteve na recepção ou nas cantinas. Em versos, que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. Gratidão a você, pedacinho colorido que doou suas horas, seus dias, sua vida para que essa festa acontecesse. Em versos, finalizando esse belo poema, e assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Finalizando esse episódio, gratidão a você, pedacinho colorido que transformou o Icei em um lugar de sonhos e foi a razão de ser da maior festa espírita de Itabuna. Obrigada e até breve, Deus conosco sempre. Olá pessoal, aquele abraço de luz para todos que estão sintonizados na 50ª Semana Espírita de Itabuna, que tem como tema central Jesus, guia e modelo da humanidade. E nós estamos, mais uma vez, passando para fazer o instrumento da gratidão. A gratidão a todos aqueles parceiros e irmãos que estão interagindo, a todos vocês, mas também aqueles que nos ajudaram na divulgação, na propagação deste importante evento para todos nós do sul da Bahia. E esse agradecimento nós dirigimos aos parceiros da Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, que na companhia da Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e da Web Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, nos ajudam e sempre tradicionalmente nos acompanham na divulgação deste evento. Nós também salientamos o auxílio de divulgação dos nossos parceiros aqui regionais, a TV Santa Cruz, a Rádio Difusora Sul da Bahia e a Rádio Nacional, que nos auxiliam, além dos blogs regionais que nos ajudam nesse trabalho de propagação. Portanto, um abraço muito especial e fraternal
aos nossos irmãos da Web Rádio Portal da Luz, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, mais diretamente os coordenadores Luiz Domingues e Dilene Paulon. Portanto, fiquem com Deus. O desafio foi posto, o desafio foi cumprido, porque vocês abraçaram esse desafio. Vocês vibraram conosco, vocês nos incentivaram a cada momento. E para a gente coroar esse momento mágico da gratidão, que tal ouvirmos mais uma música? Só que dessa vez nós não vamos para São Paulo ouvir música de lá não. Vamos ouvir música daqui da Bahia. Vamos ouvir a nossa querida baiana, Nielma Santos, que vai trazer a sua música, a sua alegria, a sua emoção para todos nós. Com você, Nielma. Boa noite, muita paz e muita luz a todos. Eu gostaria de começar hoje cantando uma música, fazendo uma homenagem a uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho e que é um trabalhador incansável da doutrina espírita. E quem conhece ele sabe o que eu estou falando. Gostaria de dedicar essa música a ele, seu João Batista, que essa música, por sinal, é dele. Quem não sabe, Terceiro Milênio. Terceiro milênio, tempo regeneração, onde homens e mulheres se confraternizarão, terá luz por toda parte e amor sem fantasias, crianças cantarolando em plena paz e harmonia, terá fé sem vacilar e a caridade reinará, terá no Cristo um farol e o amanhecer de um novo sol. Terceiro milênio, tempo regeneração, onde homens e mulheres se confraternizarão, terá luz por toda parte e amor sem fantasias, crianças cantarolando em plena paz e harmonia, terá fé sem vacilar e a caridade reinará, terá no Cristo um farol e o amanhecer de um novo sol, terá fé sem vacilar e a caridade reinará, terá no Cristo um farol e o amanhecer de um novo sol. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus. Jesus, no silêncio da prece,
precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus e ir ao teu encontro. Queremos te seguir para afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Então, o Verniel é o meu bálsamo, né? É uma alegria na alma, uma alegria no coração, um prazer. Obrigada, Ni. Mas ela ainda volta, ela ainda canta hoje, viu? O contrato dela foi estendido. Nós queremos falar aqui de um poema da ilustre poetisa Maria Dolores, que foi bem lembrada na palestra de Abigail, aqui nesse evento. Essa poetisa itabunense, que viveu aqui em Itabuna, viveu em Itajuípe, e que tem uma sensibilidade, né, uma alma sensível, poemas maravilhosos. E eu encontrei esse poema que retrata bem os nossos sentimentos atuais. Ela diz assim, o título do poema é Amparo Oculto. Não lamentes, alma boa, contratempo que aconteça, que a luta não te esmoreça. Nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto, que desaponta em teu favor, é sempre socorro oculto. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão, o desajuste num carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda fé por agasalho. Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é amparo que o céu te envia por bênção do mal menor. Essa página é uma psicografia de Maria Dolores através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E essa página de Maria Dolores, ela nos remete ao nosso momento atual. Momento que para muitos está sendo aflitivo, para outros está sendo reflexivo. Momento esse que fez com que a humanidade desse uma pausa, desse uma trégua, e a natureza está encantadamente agradecida. Encantadamente agradecida. Precisamos seguir os protocolos, os cuidados, os zelos, as propostas de higiene, para que possamos avançar nessa fase de forma saudável.
E enquanto o homem cumpre o hashtag fica em casa, nós estamos vendo nessa trégua diminuição do gás carbônico, diminuição de poluentes, diminuição de agressões à natureza. Nós estamos vendo a natureza aí responder de forma espetacular. Golfinhos aparecendo, brincando alegremente nos oceanos, as aves, os animais sendo vistos por ali nos locais adequados, a psicosfera respondendo, a natureza respondendo. Então, esse amparo oculto que às vezes a gente não percebe, ele traz as suas revelações, ele traz os seus encantos. Por isso, meus amigos, nesse período de pandemia, enfrentemos com bom ânimo, enfrentemos com convicção, com a certeza de que Deus não está a nos desamparar em momento algum. E que nós vamos superar essa fase. Nós vamos brevemente voltar aos abraços. E quem disse que não teve abraço na Semana Espírita? Opa! Vi muitos abraços, senti muitos abraços. Que energia boa que foi emanada. Aí nós vamos descobrindo novas formas de conexão. Essa conexão que hoje está sendo através das mídias. Essa conexão que está levando a nossa emoção para encontrar com a sua emoção. Maravilhoso estarmos juntos, reunidos desta forma, sob essa nova perspectiva. E aí a gente descobre que essas redes sociais, que elas têm um significado, têm um valor agregado enorme de servir ao bem. Quantos eventos estão sendo transmitidos através das redes sociais? Então, cuidemos para utilizá-las no serviço de construção, não de destruição. Agora nós queremos carinhosamente convidar o nosso amigo, nosso irmão, Marcel Candidé Mariano, para a palestra da noite de hoje. Marcel é advogado de formação, servidor público estadual, palestrante do movimento espírita nacional, internacional, e Marcel é, acima de tudo, um servidor do Cristo, responsável pelo trabalho que desenvolve nessa seara. Então, com muito carinho, com muita gratidão hoje é a palavra que está no nosso vocabulário, não tem jeito. Com muita gratidão, nós queremos convidar Marcel, que está lá em Salvador, na sua residência, para que ele possa proferir a palestra da noite de hoje, que carrega o título do tema central deste evento, Jesus, guia e modelo da humanidade. Passo a palavra para você nesse instante, meu amigo Marcel.
Meus queridos amigos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nossos votos cordiais de muita paz. Inicialmente desejamos parabenizar a cidade de Itabuna pela passagem de 50 anos de realização da Semana Espírita. O jubileu de ouro que ora se evidencia traz para todos nós um profundo significado de paz e de uma construção em torno da mensagem espírita e do Evangelho. Na noite de hoje, momento culminante desta semana realizada de forma virtual, a grande proposta é fazer reflexões sobre a presença de Jesus neste momento em que a pandemia vergasta o planeta Terra, açoitando como um chicote, um ginete, dorso da humanidade que sofre, aguardando dos laboratórios, dos cientistas, dos pesquisadores, a possibilidade de uma vacina ou de um remédio que venha debelar a crueldade desse vírus. Modificação de determinados vírus outros que trazem a morte e o luto, carreando dor e sofrimento a todas as criaturas. Jesus, guia, modelo para a humanidade. Não é de hoje, em todos os povos, em todas as épocas da Terra, surgiram criaturas altamente significativas na filosofia, na religião, na ética, que galvanizaram a atenção dos seres e das massas, tentando apontar o caminho do bem, da ética e da nobreza de princípios. Cada um ficou em seu tempo, construiu sua história e está devidamente registrado nas enciclopédias do mundo. Estes heróis, estes mártires, estes santos que atravessaram a história, na história ficaram. Ele não. Tudo nos leva a deduzir que ele não cabe na história. Porque ele veio dividir a história em dois momentos significativos. O primeiro, aquele que antecede antes de sua chegada. O segundo, aquele que sucede após a sua morte. São momentos profundamente significativos, dramáticos para a própria história humana, que vem nos trazer um contexto de reflexões sobre a presença de Jesus neste momento histórico que todos nós atravessamos. Sem sombra de dúvida alguma, ele é o homem mais importante da história pela força de sua mensagem. Nunca alguém se valeu de um período tão curto de vida pública, 3 anos, para impregnar a humanidade com uma mensagem ética, comportamental tão desafiadora. Todos os outros deixaram livros, deixaram textos, papiros, algum tipo de alfarrábio, anotações ou pedaços de seus pensamentos. Mas ele se tornou imortal na história por trazer
Uma mensagem que arrancava o indivíduo do pessimismo e estava inteiramente centrada na doutrina do amor. Até então a justiça, a família, a lei, a filosofia, o direito, tinham sido os fatores que movimentaram as figuras célebres, os grandes oradores da história. Mas ele, não pleiteando para si, a não ser a condição de servo de Deus e de filho do Altíssimo, espalhou a esperança e, vigoroso como a labareda de fogo, viril como a espada nua, percorreu os caminhos dos corações, descedentando as criaturas que estavam esfaimadas de paz e de esperança e apontando os rumos luminosos do porvir. Seu nome, Jesus de Nazaré. Sua vida é de apenas 33 anos, de vida pública, se saiba historicamente, apenas 3. Mas que vida é essa tão impactante, que até hoje comentada, lida, crida, estudada, biografada, é o homem mais biografado da história. Sobre Napoleão Bonaparte, grande general corso, existem aproximadamente 500.000 biografias. Sobre Jesus, existem 1 milhão de livros escritos, tentando traduzir esta vida. E aqui no Brasil, há cerca de 25 anos atrás, o notável psiquiatra fluminense, Dr. Augusto Cury, declarando-se perfeitamente materialista e ateu, tomou para si a audácia, teve a coragem de desafiar o seu materialismo e a sua negação à existência do próprio Deus, para escrever 5 livros, em que fez uma abordagem sob a ótica da psiquiatria acerca do comportamento de Jesus. O livro já vendeu mais de 20 milhões de exemplares. Padres, pastores, exegetas e teólogos o estudaram exaustivamente porque não há um conteúdo religioso. O Dr. Augusto Cury se valeu da ótica eminentemente da psiquiatria para analisar o comportamento de Jesus. Teria sido ele um psicótico, neurótico, um portador de um estado esquizofrênico, um homem depressivo que se refugiava vez por outra nas montanhas, ou nas florestas bravias, nos lugares ermos, para mergulhar nas profundas meditações? Como conseguiu convulsionar uma sociedade patriarcal, machista, homofóbica e ao mesmo tempo misógina, que combatia e destruía a mulher sem qualquer prova da sua culpa, apenas pelo fato de ela ser mulher, considerada naquele contexto como um ser inferior, sem absolutamente nenhum valor social. Apedrejada ou lapidada, não tinha direito à própria defesa. Ele fez-se o primeiro grande feminista da história. Conviveu com as mulheres mais equivocadas de seu tempo e devolveu a elas a dignidade perdida, o que a sociedade havia arrancada à força, resgatando o espírito feminino para serem as colaboradoras daquele evangelho, aquela boa nova que estagiava na terra. Foi ele o pioneiro da mudança da criminologia ou do direito penal, porque exercendo o seu papel de libertar e de salvar uma mulher do apedrejamento na via pública, ele trabalhou para alterar o próprio direito penal, propondo que as pessoas tivessem uma outra visão sobre a mulher, evitando que ela fosse trucidada, que ela fosse destruída,
pela força arbitrária daqueles homens, daquelas criaturas que a detestavam. Por isso, ele fez uma revolução dentro da criminologia, propondo o perdão, propondo a possibilidade que a pessoa tivesse o direito de recuperar-se de sua queda, dos seus equívocos, dos seus erros. Isso alterou a maneira como o direito passou a olhar os culpados, os réus. Vem de Jesus a iniciativa de mostrar que o perdão pode recuperar um comportamento obtuso, que há uma nova chance, uma nova possibilidade, pode o indivíduo mau a se reerguer da sua queda, da sua sandice, do seu equívoco, tornando-se um cidadão ou uma cidadã proativa na sociedade em que está inserida. Dessa maneira, ele se tornaria um guia. Ainda hoje é interpretado por milhares de pessoas como um pastor. E o indivíduo coloca-se na condição de ovelha, se permitindo guiar-se pelo seu cajado de luz, que nos leva a uma paisagem íntima nunca antes visitada. Via de regra, a maioria das criaturas tem feito a viagem para fora. Busca santuários, avatares, gurus, supostos santos, homens consagrados e iogues, atrás de uma ajuda externa para os seus conflitos interiores. Ele sempre propôs que o indivíduo fizesse a viagem para dentro de si, buscasse o seu íntimo, dialogasse com Deus, utilizando-se para isso o tempo do coração. Antes mesmo que nós pudéssemos pedir, Deus já saberia das nossas necessidades, nos atendendo, conforme as circunstâncias e os méritos, não conforme os nossos caprichos e os nossos desejos insanos. Ele foi o primeiro grande psicoterapeuta da criatura humana, porque não viu a criatura apenas como uma argamassa celular, alguém dotada de um vaso físico constituída de 60 trilhões de células, que marcha de maneira inexorável do berço ao túmulo, devolvendo esta ferramenta ao pó, porque de pó ela é constituída pela aglutinação de células, moléculas, de átomos. Ele via o ser imortal ergastulado no vaso físico, peregrinando por uma experiência humana para atingir a plenitude. Por isso inoculou nas veias espirituais do ser a bondade, o senso de justiça, a gentileza, a amizade, a fidelidade, não obstante cercado de 12 amigos, 10 pescadores, a maioria analfabetos. Um deles, coletor de impostos, era um homem culto, sabia ler e escrever. O outro era comerciante em Iscariotes, ou Periotes, Judas. E com esses 12 homens, não se batiam entre si porque tinham diferenças pessoais, divisões sobre a estrutura judaica e religiosa de então, ele conseguiu trazer como colaboradores para a missão de o ajudar a construir a nova era. Esse homem fascinante a que estamos nos referindo, modelo e guia da humanidade, permanece até hoje como o maior paradigma de toda a história. Não é por outro motivo que a história se dividiu antes e depois dele. Ernest Renan, quando teve a sua aula inaugural no Collège de France, no centro de Paris, por volta de fevereiro de 1862, depois de ter viajado para a Palestina e pesquisado nas regiões próprias todo o conhecimento que existia de Jesus à época
ele que escreveria um livro sobre Jesus, ele afirmaria aos seus alunos: Jesus é um homem incomparável. Ele estava profundamente tocado por aquela viagem que havia feito para visitar uma irmã que morava em Jerusalém. E ali travara contato com rabinos, estivera em bibliotecas, examinara traduções e originais, que lhe deram a exata noção de que Jesus era um homem diferente de todos os homens que já pisaram na terra. Uma criatura simples como o lírio do campo e poderosa como o sol, a iluminar a sombra humana, fazendo incidir a sua claridade na mais profunda intimidade nossa, arrancando-nos do primitivismo, do egoísmo, da agressividade e da violência que nos tem caracterizado nas relações interpessoais. Sua mensagem estava centrada no amor, não no amor sob as conotações freudianas, o amor da libido, das atrações químicas, o amor dos arrastamentos para os conúbios sexuais tormentosos. Não. Ele falava de um amor universal, o amor que aceita o outro como o outro é, não como eu gostaria que ele fosse. O amor que renuncia, que nunca reage. O amor que age. Porque quem reage ainda está na fase animal, instintiva. Quem age já começa a ter os primeiros vagidos de raciocínio, de lucidez, de compreensão da vida. E entende que o outro que o agride adoeceu, enfermou, perdeu o equilíbrio, portanto doente, não sabe o que faz. Não por outro motivo, já crucificado, ele rogaria a Deus que a todos nós perdoasse, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E o curioso de se anotar nesses dias da grande pandemia que estamos atravessando, nesses dias da transição planetária, da revisão de valores, do ressignificado da vida, é de que Jesus, 2020 anos depois do seu nascimento, permanece crucificado. Por onde andamos, repartições públicas e pessoas trazem no pescoço o crucifixo, que é um símbolo de morte, e nele, invariavelmente, está pregado a figura de Jesus de madeira, de ouro, de metal, vidro, porcelana, de acrílico, seja do que for. O que nos leva a uma reflexão que Amélia Rodrigues nos traz na sua literatura de 10 volumes, em que aborda Jesus com uma beleza que a torna não uma escritora, mas uma aquarelista. Para Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues não é escritora, é uma pintora do Evangelho. Porque consegue trazer ao papel e traçar pela via mediúnica uma beleza tão ímpar, com uma beleza tão grande. E parece que estamos vendo as cenas à medida que compulsamos a literatura de Amélia Augusta Sacramento Rodrigues. Ela vem dizer: nós não tivemos ainda a audácia, a coragem de descrucificar Jesus. E por isso, há 2000 anos, o guia do modelo da humanidade permanece crucificado em repartições públicas, em tribunais, em foros, no pescoço de muita gente, em objetos sacros ou objetos de arte. Quando é? Quando é que teremos a coragem e a audácia de o descrucificar para ver um Cristo que caminha nas estradas, que trafega pelas calçadas, atendendo o homem e a mulher, conturbado, perturbado desses dias de pandemia? Ele também é situado como modelo, porque invariavelmente, de maneira geral, temos escolhido até hoje na Terra os modelos mais equivocados.
E há uma música da MPB em que o poeta, o compositor, colocaria o seguinte verso, que destaco, de um contexto mais amplo. Os meus heróis morreram de overdose. Mas se o meu herói escolhido sucumbiu à cocaína, ao crack, ao LSD, ele não era herói, porque ele não conseguiu sobrepujar o próprio vício, nem vencer a própria dependência. É fundamental de que o herói não seja aquele que destrói, aquele que mata, aquele que trucida, aquele que descarrega a sua agressividade em terceiros. O verdadeiro herói é o que ama, é o que serve, inclusive de exemplo, para aqueles que o adotam como modelo e como guia. Esses nossos exemplares, paradigmas, os modelos atuais, literalmente, como diria o cancioneiro popular, estão despencando pela tabela. Todos os dias admiramos alguém da TV, do cinema, do rádio, do teatro, da política. E de repente vemos e assistimos essa vida sucumbir a um inquérito policial, a uma denúncia, a um livro biográfico não autorizado que vira uma bomba, um verdadeiro escárnio, um escândalo. E nós nos sentimos profundamente fragilizados, vulneráveis e órfãos, porque aquela vida no qual nos espelhávamos desmoronou como um castelo de areia, montado na praia, visitado pelas ondas do mar, a vazão mais alta. O modelo Jesus permanece inatacável. Sob qualquer ângulo que se olhe a figura do Cristo, ele é referência para homens, para as mulheres. O primeiro feminista da história. E o companheiro fiel de todos os companheiros de pessoas que não têm amigos. Todas as pessoas que jazem no abandono e na solidão, Jesus é a presença íntima no coração da criatura humana, vivificando a esperança, pensando as dores e as feridas e ofertando novo alento para que o indivíduo possa prosseguir na sua marcha, realizando o seu trabalho no bem. Eis a grande verdade que evola, que transpira desta vida imaculada, impoluta, e que até hoje ainda é uma vida pouco vivida, pouco pesquisada, conquanto profundamente esmiuçada do ponto de vista de bibliografias, de livros históricos, alguns que tentam dizer de que ele não foi homem histórico, fazendo o eclipse a Plínio, o moço que escreveu sobre ele, através dos seus anais, sobre pesquisadores que daquelas tradições hebraicas escreveram sobre ele, e dos 4 narradores a quem ele encarregou de escrever o seu evangelho, João Marcos, Mateus, Lucas e João o evangelista, seu parente próximo. E estes 4 historiadores, 4 jornalistas, 2 foram testemunhas oculares de grande parte de suas atividades. Os outros 2 não o conheceram pessoalmente. Mas capturando dados de Maria de Nazaré, sua mãe, Simão Pedro, ouvindo outras testemunhas que com ele estiveram, também grafaram passagens imorredoras, comoventes, de peregrina beleza, atestando de que Jesus é um homem histórico. Que não é histórico a figura do Papai Noel, que infelizmente chegou em dezembro e tirou a festa do menino. Todo mês de dezembro em que evocamos aniversário, no dia 24 de dezembro, eis que o aniversariante muitas vezes está cortado de sua própria festa de aniversário, em famílias que se dizem cristãs. Quem aparece? O homem de barba branca, vestido vermelho,
o garoto propaganda do refrigerante afrodescendente, financiado pelo comércio devorador e materialista, e sem qualquer conotação religiosa, sem história, porque não sabemos onde este homem, esse mito, nasceu, nas velhas tradições de Moscou, na Rússia, de São Nicolau, de Santo Claus da Inglaterra, até chegar ao Brasil com este nome. Ele é um mito que só aparece uma vez por ano. Jesus está presente todos os dias do ano, todas as horas, todos os minutos, em forma de inspiração. Jesus não dá nada a ninguém material. Tudo que deu à sua época, como o pão, a transubstanciação da água em vinho, o ressurgimento, trazer pessoas aparentemente mortas à vida, como Lázaro de Betânia ou a filha de Jairo, foram momentos bem específicos em que ele precisava chocar, impactar a sociedade com fenômenos tidos como milagrosos. Hoje sabemos serem fenômenos perfeitamente naturais, explicáveis pela lei do magnetismo universal, do qual Jesus era sumamente dotado e profundo manipulador dessas energias para saber quando, onde e em que medidas aplicá-la. Mas o velhinho que vem da neve só traz brinquedos. O carrinho que perde a roda ou a boneca que perde o braço ou a perna. E depois desaparece, mergulhando as crianças numa ansiedade que demora um ano, até que ele volte de novo, trazendo coisas perecíveis. Jesus é vida. Eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. É nisso que temos que começar a perceber. A grande figura que foi Jesus, até hoje não devidamente conhecida, vida, mas não experimentada no seu viver. Allan Kardec, o ínclito codificador do Espiritismo. Numa abordagem em O Livro dos Espíritos, perguntaria: qual ser mais perfeito que Deus já ofereceu à humanidade para lhe servir de guia, de modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos, a segunda questão mais curta de todas as 1019. E as entidades venerandas, com um dissílabo, responderam à inquietação kardeciana. Jesus. Ele sintetiza o modelo que estamos buscando do homem e da mulher integrais. Aquela pessoa limpa internamente, do ponto de vista psicológico, psicanalítico. A pessoa limpa internamente. O que é que estamos adoecendo? Todos nós estamos suscetíveis às inúmeras enfermidades, como a chikungunya, a zika, a dengue, incluindo aí depois coronavírus ou Covid-19. Mas podemos pegar ainda as gripes e os resfriados costumeiros, sazonais. Curioso observar, para qualquer pesquisador, que Jesus nunca adoeceu. Não obstante ter convivido com as doenças mais difíceis do seu tempo, com as pessoas impregnadas de micróbios e de bactérias altamente deletérias para aquele período, o divino amigo jamais ficou doente em momento algum. O que nos leva hoje a concluir de que, sendo ele saudável de dentro para fora, ele jamais adoeceria de fora para dentro. Porque ele não tinha qualquer tipo de conexão com micróbios e bactérias, com o mundo microbiano que paira em torno de nós. Vivemos permanentemente cercados de doenças sem que elas nos afetem, enquanto nosso sistema imunológico está ativo. Jesus era todo saúde, era todo vigor, e onde tocava, a sua vontade dirigia, sua energia curava. Libertava o indivíduo das enfermidades, mas não o isentava, não blindava o indivíduo de mais tarde desencarnar.
todos que ele curou morreram depois. Porque faz parte da vida, é a lei de destruição que determina que o vaso físico, depois de um tempo de funcionalidade, se desagregue, acumula energia na entropia e a perde na negentropia, rumando para a sua desagregação molecular, fazendo com que o espírito imortal, que ali está vinculado para o processo evolutivo, ele se libere, voltando de volta ao mundo espiritual, que é o mundo causal. Estamos no mundo dos efeitos, a xerox, a imperfeição. Lá é o mundo real, de onde viemos e para onde voltaremos após múltiplos avatares físicos, múltiplas experiências palingenésicas, a fim de aprendermos a ciência da vida, o rumo da plenitude. Ele veio nos trazer essa mensagem, calcada, fundamentada no amor. Eis porque a resposta dos espíritos a Kardec permanece vigorosa, robusta até os nossos dias. Porque todos os outros grandes vultos da história passaram e receberam apenas como prêmio as suas obras, algumas nobres e outras precárias, apenas o fausto do mausoléu frio onde se oculta o sopro da morte. Ele não teve uma pedra onde reclinar a cabeça. O seu túmulo foi emprestado por um amigo e o seu corpo desapareceu, sendo que até hoje não há um objeto sequer que possa termos a segurança de ter pertencido a Jesus Cristo. Talvez seja pelo fato de que nos agarramos muito a objetos, os transformando em amuletos, como se eles passassem a ter uma sacralidade que a gente dá, sem que eles os tenham, e se tornam verdadeiras varinhas de condão, ao estilo daquelas do filme de Harry Potter, onde podemos mexer para transformar o sapo em príncipe e a abóbora em Cinderela. Em sabendo que isso é um conto de fantasia que cabe apenas nas mentes infantis e nos contos de fadas, nos filmes de ficção científica de Hollywood, estamos começando a pisar os pés no chão da nossa realidade. E Jesus nos traz uma realidade palpável, que a primeira regra é viver. Precisamos viver sem nos lembrarmos de passado, sem nos preocuparmos com o futuro. Nosso melhor tempo, hoje, aqui e agora. Chico Xavier interpretou esse tríduo de tempo de maneira muito clara, quando afirmou ainda em vida: ninguém pode regressar e fazer um novo começo. O ontem já passou. Mas qualquer um, se quiser, pode, a partir de hoje, fazer um novo final. A mensagem de Jesus era que cada pessoa vivesse uma vida nobre e digna no seio da sociedade. Porque sendo imortal, ele provou a imortalidade quando ressurgiu, reapareceu em espírito 3 dias após a sua crucificação. Sendo ali sepultado ao frescor de um jardim, ele surge às mulheres antes equivocadas, agora suas companheiras de ideal, e reafirma com aquele fato, aquele fenômeno, a imortalidade da alma. Então temos que viver com uma certeza que Jesus nos traz como orientação. Somos imortais. O grave transtorno da criatura humana é que essa informação para nós, ela é intelectual, ela não é emocional. Por isso muita gente não concebe que depois da morte haja vida, o que permanece uma grave interrogação em milhares de consciências e de corações. O que haverá depois da vida, depois da morte? Humberto de Campos, irmão X, escreveu por Chico Xavier uma bela crônica em um dos seus livros intitulada A
passagem de Charles Richer. Charles Robert Richer foi um dos maiores pesquisadores da humanidade e o criador da ciência chamada metapsíquica. Como professor de fisiologia, ele examinou as mais de 4.000 histéricas que superlotavam o Hospital de La Bicêtre, um hospital universitário que existia dentro da Universidade de Paris, no coração da capital francesa. Uma por uma ele examinou. A que mais impressionou ele foi Alcina, que se deixava dominar por uma entidade de nome Galeno, como nós sabemos, um dos pais da medicina, junto com Hipócrates, com Aécio e com Avicena, que foi um grande médico árabe. Eis que ele examinou Alcina e viu os mais extraordinários fenômenos de xenoglossia, xenoglossolalia. Ela falava em transe outros idiomas, como o grego, e era analfabeta de pai e mãe, só falando exclusivamente o francês. Mas em transe ela falava grego, e grego arcaico, antigo. O que impressionou profundamente um catedrático da Universidade de Atenas, o Dr. Panas, quando ele fez uma visita a Richer e examinou o fenômeno, como era grego, dialogou com Galeno pelos lábios de Alcina em grego, e ficou impressionado de ver aquela moça tosca, absolutamente analfabeta e inculta, falando em grego e trazendo informações especiais para a medicina. Ele examinou fenômenos mediúnicos e depois que criou a metapsíquica, a ciência que mais tarde vai ser um dos contributos da parapsicologia criada por Max Dessoir em 1889 na Alemanha e que teve Joseph Bank-Ryan nos Estados Unidos como uma das maiores expressões da parapsicologia do século XX. Utilizando-se da metapsíquica, Charles C. Richer examinou os mais afamados médiuns do século XIX. A senhora Desperance, a senhora Piper, os irmãos Davenport, Eusápia Paladino. Ele examinou Daniel Douglas Home e outros grandes médiuns daqueles dias pós-Kardec. Mesmo assim, em 1935, quando Charles Robert Richer se encontrava no leito de morte, diz Humberto de Campos, que entidades venerandas o cercavam. Ali estavam Camille Flammarion, Allan Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis e outros grandes vultos da primeira hora do espiritualismo, já todos desencarnados. Vinham saudar Richer na reentrada no mundo espiritual, mas na cabeça de Richer moribundo, aos 80 anos de idade, deitado numa cama, sem mais poder levantar o corpo falido, ele pensava, será que tudo aquilo que eu examinei, 50 anos de pesquisa, verdade? Não teria eu me enganado, me deixado atrair por certos bairrismos, por certas doutrinas que me desvaneceram o espírito crítico, científico, analítico? Agora que estou sentindo que o velho corpo não mais vai se levantar, será que existe mesmo vida após a morte? Até Richer, 50 anos depois de pesquisa, porque começou aos 30 e encerrou aos 80, duvidou. Diz Humberto de Campos que naquele instante desceu do alto uma entidade veneranda, toda feita de luz, trazendo nas mãos um punhal que parecia muito com aquele sabre de luz utilizado em Guerra nas Estrelas, pelos Jedis que protegiam o Império contra as forças do mal. Trazendo aquela adaga de luz, eis que a entidade veneranda, falando em nome de Jesus, exclama, Richer, durante 50 anos, eu te fiz examinar os maiores médiuns da Europa, da Terra. Laboratórios se abriram para as tuas pesquisas. Examinaste a mediunidade, a paranormalidade.
tiveste meio século para investigar tudo que demanda o infinito. Ainda agora, no leito de morte, desconfias da própria imortalidade. Em prêmio, em júbilo, às tuas pesquisas incansáveis, eu te darei o que te falta: fé religiosa. Era isso que Richer não tinha. Ele só tinha espírito científico, espírito de pesquisa. Ele não desenvolveu um sentimento de religiosidade. Ele não tornou a ciência religiosa, porque desconhecia a religião científica. O punhal desce das mãos venerandas da entidade de luz e penetra o coração de Charles Robert Richer, francês. Ele desencarna e se vê fora do corpo, contemplando todas aquelas almas que já o haviam antecedido na morte, e olha para a cama e contempla o próprio corpo que parou de funcionar. Em lágrimas profundas, chorando copiosamente, Richer é arrebatado por aqueles amigos que o transportam para as regiões felizes, onde ele vem finalmente a compreender que não basta a ciência que desenvolve o cérebro, mas que muitas vezes petrifica o coração. É preciso ter o coração aberto. É preciso também colocar a amorosidade de que Jesus se fez o sublime paradigma. Jesus disse muita coisa científica, mas se utilizando de parábolas e expressões metafóricas, de símbolos. E mais tarde o Consolador Prometido, na feição da doutrina espírita, a partir de 1857, sob a batuta equilibrada do pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde Allan Kardec, decifraria rasgando os véus, demonstrando a clareza insuspeita e incontestável da vida que continua após o sepulcro, a cianose e a anóxia cerebral. O túmulo não é o final, como o berço não é o início da vida. A maternidade, a fecundação, é o ingresso do espírito na matéria. O túmulo é a saída do espírito do vaso físico, imprestável, inútil. Mas o espírito antecede a fecundação e sucede a decomposição cadavérica. Eis porque a mensagem espírita é a mensagem do Cristo. A grande proposta do Espiritismo é trazer Jesus de volta à Terra descrucificado, interpretado. Porque se Jesus é uma porta, Kardec é a chave. É pela chave kardeciana, espirítica, que vamos compreender a mensagem parabólica que ele nos legou há 2020 anos e que ainda permanece obtusa, eclipsada, sombria para as mentes que apenas o veem como um homem histórico, um homem mitológico, um pregador, um profeta que rasgou os caminhos ermos da Judéia e da Galileia, pregando um novo tempo, não pôde furtar-se, ser crucificado entre dois ladrões, o que rebaixaria a sua mensagem. Ledo engano. Tudo o que aconteceu na história de Jesus o levantou. A cruz de Jesus, para quem ainda não observou, tem a forma de uma espada ensarilhada. A espada está enterrada no chão. Jesus está preso no cabo da espada, como a dizer que ele não é o homem do mundo, nem é o homem do céu. Jesus é a ponte entre os homens perdidos e a angelitude que nos aguarda. Porque boa parte das criaturas humanas, sobretudo os que se destacaram na condução dos povos, não foram homens pontes, foram homens abismos, foram homens paredões, foram homens muralhas,
que dificultaram o acesso das criaturas umas às outras, abrindo na terra as valas escuras da morte através das guerras, por onde o sangue jorrou em todas as épocas. Amélia Rodrigues, escrevendo o prefácio do seu livro Quando Voltar a Primavera, afirma de maneira convicta que em mais de 3.500 anos de história, nós só tivemos 150 anos de paz. Em 3.500 anos, então, tivemos 3.350 anos de guerra. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, já fizemos na Terra mais de 20.000 conflitos, pequenos, médios, grandes e devastadores. Só no século XX fizemos 2. De 14 a 18, a humanidade mergulhou na Primeira Guerra Mundial e saiu dela com 30 milhões de mortos. De 39 a 45 fez a Segunda. De 6 anos, utilizou-se de artefatos nucleares, ceifando a vida entre 70 a 100 milhões de pessoas. Nesse momento, só não há grandes conflitos na Terra, porque a pandemia do coronavírus ou do Covid-19 veio enclausurar as pessoas dentro de casa. Porque o vírus não quer saber quem mata ou quem morre, quem é antagonista ou quem é adversário. Atinge a todos. E a todos pode contaminar, matando. Pelo medo do infinitamente menor, do agente microscópico, nos refugiamos em casa. Nesse instante, 2 bilhões de pessoas na Terra estão em isolamento social. Os outros 6 bilhões estão divididos entre atividades essenciais ou estão nas fronteiras da saúde, na linha de frente, trabalhando para que não morram mais tantas criaturas na Terra, além das 300 mil que já partiram e dos 6 milhões de contaminados que temos neste momento, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Jesus, a grande porta para a vida plena. Ele vem nos convocar a uma batalha íntima. A grande guerra a ser travada é contra as nossas paixões, é contra os nossos conflitos, os nossos medos, o nosso desconhecimento, a nossa ignorância. O outro não é meu adversário, nunca foi. O outro pode ser minha alavanca de progresso, porque quanto mais denuncia as minhas imperfeições, que eu não enxergo, não quero enxergar, mais eu tenho ferramenta e condições de me autoaperfeiçoar. Isso porque, pela questão 919 do Livro dos Espíritos, o autoconhecimento é a fórmula ideal, prática e eficaz do homem melhorar-se nessa vida, a mulher também, atingindo a plenitude, forrando-se à influência do mal, que é o filho espúrio da ignorância. Nos libertemos, porque segundo o Espírito de verdade, conforme anunciou no Evangelho segundo o Espiritismo, duas recomendações, 2 novos mandamentos, além dos 10 de Moisés. Está em Números. Anotemos esses 2. Espíritas, amai-vos. Então Jesus é o símbolo do amor, o grande paradigma que nos conduz ao amor universal. Comigo mesmo, sem narcisismo. Ao outro, sem aprisionamento, sem prisões emocionais. E a Deus, sem fanatismo. O amor é fundamental nas nossas relações, porque sem amor a vida não tem sentido. A flor não tem perfume, não tem beleza, o pássaro não tem canto, o céu não tem poesia, a música não tem melodia. Espíritas, amai-vos, que nos amemos uns aos outros. Ponto e vírgula. Instruí-vos, eis o 2º mandamento. É fundamental que nos instruamos uns aos outros, nos libertando da ignorância, do ginete pesado, do desconhecimento que até hoje tem nos atrasado a marcha.
Então o conhecimento, a cultura, a sabedoria deverão andar lado a lado como asas, juntas, formando o equilíbrio do pássaro divino. Somos nós, em voo para o infinito. Quando lograrmos equilibrar o pensamento que equaciona, que elucida, que indaga, que pergunta, que questiona, com o coração que sente, que acolhe, que abraça, que ama, que é afetuoso, teremos chegado à grande síntese e desvendado a nós mesmos. Neste dia culminante, que é a 50ª Semana Espírita da cidade de Itabuna completa o jubileu de ouro das suas realizações. Em um século, povoou 50 anos deste século de conhecimento a inúmeras gerações. Jesus é a grande figura que emoldura as nossas reflexões desta derradeira noite de atividades de natureza virtual. Na impossibilidade de abraçar os irmãos desta região cacaueira, de estar com os companheiros aí no Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, proclamando as bênçãos do Evangelho de viva voz e reencontrando corações e mentes queridas que fazem parte da nossa jornada. Por este vídeo, pretendemos visitar as almas que estão sofridas e desorientadas nestes dias, que estão amedrontadas, porque estamos vivendo a época do medo e da histeria. Tomamos conhecimento hoje que numa cidade aqui da Bahia, fronteira com o Piauí, houve ataque da população a uma comunidade de pessoas que está com o coronavírus e foram recolhidos por uma empresa ao seu galpão de trabalho, para ficarem isoladas da cidadezinha que existe perto. As pessoas tomadas de determinados artefatos de luta foram para lá para agredir. Então estamos voltando à barbárie, estamos voltando à Idade Média, porque temos medo de morrer. Não sabemos nem conhecemos a nossa própria imortalidade. Segundo, ainda somos infantis, ainda crianças psicológicas, por achar que destruindo o outro eliminamos o mal. O outro não pode ser destruído. Seu corpo físico pode ser arrasado. Mas para nós, que perpetramos o homicídio, o crime, a destruição, a lesão corporal, ficará a consciência de culpa, esculpida em nossa consciência profunda, exigindo reparação. Porque ninguém incomoda uma planta, uma flor, para não incomodar uma estrela. Como dizia o grande poeta brasileiro, ao escrever O Primado do Espírito, Rubens Romanelli: toque em uma flor e você incomoda um astro. Tudo está conectado, tudo está nas leis divinas. E por isso, nós temos que observar as leis de Deus esculpidas na nossa intimidade. Desejamos, pois, abraçar os amigos. Nosso cântico de gratidão a Jesus, modelo e guia da humanidade, não pode ser outro. Louvado seja, Senhor, a glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor. A tarefa renovada, que o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes, clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos, a luz a que nos elevas, nossa oração rasga as trevas, escuta-nos, Mestre, vem. Retifica-nos o passo nessa estrada corrigida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos, que nos consola, que nos levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro,
da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto e venerando do próprio coração. Muito obrigada, paz para todos. Pois então, Jesus, esse amigo incomparável das nossas vidas, esse amor do nosso coração, tão bem aqui falado por Marcel, trazendo essas suas reflexões esplendorosas, assertivas, carregadas de sentimentos que nos conduzem para novos patamares, para novos rumos da nossa vida. Marcel, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Que você continue sendo amparado sempre. Que a sua benfeitora Marta, que aliás tem mandado páginas belíssimas através da sua psicografia, continue sempre lhe cercando, lhe orientando, lhe estimulando para que você possa prosseguir nesse trabalho do bem. É uma alegria muito grande podermos contar com você. Muito obrigada, meu irmão. Deus lhe pague. Pois é. E agora? Sai daí agora não. Espera só mais um pouquinho. Nós falamos aqui nas apresentações passadas, foi-se comentado aqui em um dos vídeos sobre colar de pérolas, que está sendo formado, que começou há 50 anos atrás. Esse colar de pérolas, simbolicamente, aqui representado, ele não se encerra nessa noite de hoje. Ele prossegue porque ele é um colar que não tem limites, que ele continua aqui, esperando que possa se abrir para que novas pérolas possam ir formando esse lindo cordão. Ele não tem limite e ele está disponível, ansioso, esperando por você, que você possa vir agregar cada vez mais, ser uma pérola nessa construção do reino de Deus, ser uma pérola nesta obra primorosa que é a vida, que é servir ao Evangelho. Os jovens, ontem, no seu trabalho, na sua live, eles fizeram uma pergunta bastante provocativa. Conhece o prazer de servir a um amigo? Baseado em um título da obra de Humberto de Campos, Boa Nova. Conhece o prazer de servir a um amigo? São essas pérolas que vão se juntando, que vão descobrindo o prazer de servir. Nós vimos a garotada da semaninha dizer: eu estou com saudade da semaninha, eu queria estar aí, eu queria abraçar as tias. São essas pérolas que vão se juntando. Seja você mais uma pérola. Estamos sempre abertos para que mais e mais pérolas se juntem e nós possamos formar esse lindo mosaico. Muito obrigada pelo carinho da atenção, muito obrigada pela receptividade, por terem nos ajudado nesse desafio, por terem permitido
que chegasse até você essa semana espírita, organizada com muito carinho, organizada com muito afinco para o sucesso deste evento. Essa pérola é sua. Fica mais um pouquinho, só um pouquinho. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Agora é um convite. A diretoria do Instituto de Cultura Espírita de Itabuna quer convidar você para fazermos uma viagem. Topa viajar com a gente? Nós vamos andar na história do tempo. Nós vamos em Paris, o ano de 1861. E eu quero lhe fazer um convite, porque nós vamos encontrar um amigo nosso, querido, pelo qual nós temos também profunda gratidão e amorosidade. Vamos ali encontrar com Allan Kardec, 1861. 15 de janeiro de 1861, Allan Kardec colocava à disposição da humanidade uma obra sensacional. Eu vou até arriscar um francês aqui, Le Livre des Médiuns. Arrisquei. Vamos lá. Mas, traduzindo para o nosso português, o Livro dos Médiuns era lançado. Essa obra fantástica, que há 160 anos nos acompanha. E quando nós chegarmos lá em Paris, nós vamos adentrar nos salões onde estavam as mesas girantes. Nós vamos na casa dos companheiros que faziam as reuniões sérias de observação e estudo. Nós vamos nos livreiros que ousou colocar as obras de Allan Kardec, apesar de toda a opinião contrária. Nós vamos caminhar pelas ruas e assim correu o tempo. Passou-se os anos, passou o tempo e lá vamos nós. Agora, depois de tantas andanças, de tantas histórias, de tantos estudos, de tantos conhecimentos, de tantos outros nomes que foram surgindo e se agregando a esses conhecimentos, nos trazendo mais e mais e mais informações. Quero convidar você para irmos de 23 a 30 de maio de 2021, entrarmos nos mistérios da vida além da vida. E vamos juntos construir o tema para a nossa 51ª Semana Espírita de Itabuna, que vai abordar E a Vida Continua, trazendo como pano de fundo o Livro dos Médiuns, no seu ano comemorativo de 160 anos de lançamento. Obrigada, obrigada a todos vocês, obrigada, é só o que sabemos dizer. E encerramos essa nossa Semana Espírita com a alegria, com a emoção da música, através da voz que amamos, da pessoa que amamos, chamada Nielma Santos. Muito obrigada por estarem aqui conosco por esses dias. Beijos. Essa música tem muito a ver com o momento que a gente está passando. Presta atenção na letra.
Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. 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 E agora, essa é a última música. Então, quem já está acostumado sabe que nesse momento é um momento que muita gente canta. Eu escolhi essa música, espero que vocês gostem. E cantem comigo, imaginando como se a gente estivesse saindo do IC, tá bom? Vamos lá. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho e a esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazer irmã, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar,
amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. De novo, vai! Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Vamos assim, só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor junto o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Até amanhã.